Boa noite, estamos no segundo dia da nossa Semana da Cannabis Medicinal, promovida aqui pelo CRMV-SP. Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária e estou como presidente do grupo de trabalho em Cannabis Medicinal aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. E, claro, como não dá para deixar para depois, primeiramente vem os agradecimentos, né, o pessoal da equipe que nos proporciona e que nos conduz aqui do ponto de vista digital, cuidando dos bastidores para que esse evento aconteça. O nosso presidente, toda a diretoria do CRMV-SP, que tem apoiado as nossas ações, compreendendo, né, e aprovando esses nossos movimentos rumo à regulamentação, rumo à capacitação. Então é importante a gente falar sobre essa terapêutica no seu sentido mais amplo, quando a gente compreende o potencial terapêutico da planta. Então a gente ontem falamos sobre a história da cannabis medicinal e como chegamos aqui na veterinária com o doutor Estélio. Hoje temos a querida e competentíssima doutora Magda, depois eu vou ler o currículo dela, que vai falar sobre o sistema endocannabinoide, e amanhã a gente encerra essa semana falando sobre os aspectos regulatórios, que é o que todo mundo pergunta, muita gente tem dúvida, afinal de contas, como estamos, onde estamos e para onde vamos. Então a gente vai poder falar sobre isso amanhã, numa mesa redonda de discussão, com o pessoal do Conselho, um representante aqui do CRMV-SP, uma representante do MAPA e uma representante da Anvisa, ok? Para participar na palestra de amanhã, é preciso fazer uma inscrição no link que se refere à palestra de amanhã. Quem se inscreveu hoje serve apenas para participação no dia de hoje. Combinado? Bom, então, para o pessoal que já participou de outros eventos, está ciente que as perguntas ficam para o final da palestra e podem ser enviadas pelo chat, que a professora Magda vai respondê-las, ok? Bom, então vamos lá, vou ler o currículo da professora Magda. Magda, querida, seja muito bem-vinda, um prazer te receber aqui. Eu gosto muito de ouvir o jeito que a Magda fala, o jeito que ela apresenta para a gente o sistema endocannabinoide, que é algo extremamente complexo, e ela consegue fazer de uma maneira, enfim, de uma maneira muito clara, muito objetiva, então acho que vocês vão gostar também. Então, a Magda Medeiros é professora titular de Fisiologia, possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutorado em Psicobiologia pela Unifesp, cirurgia clínica e veterinária pela Universidade de Cambridge. É coordenadora do ambulatório de acupuntura, também na Federal Rural do Rio, tem experiência na área de fisiologia e neurociência e é coordenadora científica do GT de Cannabis Medicinal do CRMV-RJ. Então, já vou passar a palavra para que você use o tempo como quiser e como desejar, e super te agradeço por estar conosco aqui nessa noite. Pessoal, aproveitem porque vale muito a pena. Obrigada pela presença de todos, a palavra é sua, Magda. Então, gente, muito obrigada, boa noite a todos. Então, sem dúvida um prazer muito grande estar aqui. Queria realmente agradecer a parceria do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, principalmente pela nossa parceria, Thalita, que a gente tem conseguido construir bastante coisa, né? A gente acredita no que a gente está fazendo. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Então, hoje ficou, para mim, a discussão sobre o sistema endocannabinoide. Então, vou aqui começar a apresentar. Vocês estão vendo? Estão vendo a minha apresentação? Sim, está tudo ok, pode seguir. Então, vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide. Então, aqui, provavelmente, vai ter colegas de todas as idades, né? E quem tem um pouco mais velho, fez a graduação já há algum tempo, provavelmente não falou sobre o sistema endocannabinoide durante a sua graduação.
tá? Então, é normal, né? Porque esse sistema foi descoberto há pouco tempo, né? Como o Stélio falou para vocês antes, né? Então, o que é o sistema endocannabinoide? Só um minutinho, gente, que eu vou tentar fazer uma coisa aqui, puxar esse material para cima. Então, o que é o sistema endocannabinoide? É um sistema amplamente distribuído, né? Um sistema de neurotransmissor, né? Que a gente chama de neuromodulador, amplamente distribuído, que desempenha importantes funções no desenvolvimento do sistema nervoso, na plasticidade sináptica, nas respostas de agressões endógenas e ambientais, e ele é chamado sistema endocannabinoide, que foi descoberto a partir do uso da planta cannabis. Mais uma substância que foi descoberta em planta, depois foi descoberto dentro do corpo. Que significa isso? A gente sabe que os animais e plantas compartilham diversas substâncias sinalizadoras. Algumas dessas substâncias são descobertas, né, encontradas primeiro em plantas, e outras são descobertas primeiro em animais, né, e depois você vê que elas vão estar tanto em animais como em plantas. É o caso, por exemplo, da serotonina. A serotonina foi descoberta em animais, né? E hoje a gente sabe que existe serotonina em diferentes plantas, por exemplo, a erva de São João, né? Então, você vai ter substâncias sinalizadoras tanto em humanos, tanto em animais como em plantas. Quando a gente pensa nesse sentido, né, que existem algumas substâncias que são descobertas em plantas primeiro e depois são descobertas receptores dessas substâncias em animais, o que acontece? Normalmente, você conhece um sistema de neurotransmissor, e esse sistema de neurotransmissor, você sabe que tem algumas substâncias que são produzidas em plantas que possuem efeitos em receptores de um sistema que a gente já conhece. Então, tem uma substância que vai ser agonista dopaminérgico, ou agonista serotonérgico, ou agonista colinérgico. Então, né, na verdade, esses fitocomponentes vão atuar em receptores já conhecidos. Algumas plantas, a gente descobriu o fitocomponente, né, na planta e percebeu que essa planta não atuava em receptores já conhecidos, atuava em receptores próprios, como é o caso do ópio, né, onde você descobriu os receptores opioides. E esse é o caso da cannabis, né? A cannabis tem diferentes tipos de componentes e depois se descobriu receptores próprios, que a cannabis atuava em receptores próprios no organismo. E a partir daí, dessa ideia, né, é que se descobre, então, novo sistema de neurotransmissor. Então, a partir dos estudos da descoberta de receptores miopioides, se descobriu o sistema opioide, e a partir da descoberta do receptor CB1, se descobriu, né, uma substância produzida pelo próprio corpo, né, que atuava sobre esses receptores. Então, a partir daí se descobriu o sistema endocannabinoide. Essa é a ideia, né? Então, a descoberta desse sistema orgânico aconteceu, obviamente, a partir de uma história plurimilenar do uso da cannabis medicinal, que o professor Stélio discutiu com vocês ontem, né? Então, a gente já sabe que a cannabis se utilizava a cannabis medicinal a partir de diferentes, no mundo todo, né? E a partir do isolamento do canabinol, que é um dos componentes da cannabis, em 1899, do isolamento do THC na década de 60, de 1963, e depois da descoberta dos endocannabinoides, né, da anandamida e do 2-AG, que eu vou falar para vocês. Então, foi descoberto esse sistema. O professor Stélio já falou isso para vocês ontem, né? A descoberta do sistema endocannabinoide se deu a partir da descoberta da estrutura do canabidiol, que a gente vai chamar de CBD, em 1963. Em 1964 foi a descoberta do THC, né? Que é o componente psicoativo da cannabis. Essas descobertas foram feitas pelo grupo do Rafael Mechoulam, que é um médico, um químico israelense. E, em 1988, houve a descoberta do receptor CB1,
Em 92, de uma substância endógena, né, que é o endocannabinoide endógeno chamado anandamida, né? Ananda significa boa-aventurança, né? Coisa boa, né? Dando uma ideia do efeito dessa substância no corpo. Em 94, o receptor CB2. Em 94, também, o antagonista de receptor CB1. E, em 95, um outro endocannabinoide, que é o 2-AG, que a gente vai falar dele. Toda vez que a gente fala de sistema endocannabinoide, a gente tem que falar também do professor Carline, né, professor Elisaldo Carline, que eu tive o prazer de ser aluna na Escola Paulista de Medicina, onde ele, já na década de 70, ele estudou o efeito da cannabis em modelos de epilepsia em camundongos e ratos, e também fez um estudo em humanos com o uso da cannabis, mostrando o resultado, o efeito antiepilético dessa substância. Tá? Bom, então, o que é o sistema endocannabinoide? Inicialmente, a ideia é que é um sistema regulatório que envolve a ativação de mecanismos homeostáticos que vão determinar a restauração da saúde do indivíduo. Eu vou falar um pouquinho a respeito dele dessa discussão daqui a pouco. Mas aqui a gente mostra que o sistema endocannabinoide ele é formado pelas substâncias endógenas, que a gente chama endocannabinoides, pelos receptores canabinoides, pelas enzimas de síntese, pelas enzimas de degradação e também por transportadores de membrana. Tá? Então, a gente vai falar sobre esses componentes para vocês terem uma ideia mais ou menos do que a cannabis medicinal faz sobre esse sistema endógeno. Tá? Então, de uma maneira geral, quando a gente pensa, né, no indivíduo, ali eu coloquei um humano, né, mas eu poderia colocar qualquer tipo de animal, né, esse indivíduo é sujeito a estímulos e ele ativa mecanismos, normalmente mecanismos de alarme e de estresse. Esses mecanismos de estresse, essas respostas de estresse são fundamentais para a gente sobreviver a curto prazo. Então, se você não ativa a liberação de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, você não vai sobreviver a um estresse, né? A uma situação de desafio. Então, essa é uma resposta fundamental para a vida. Mas se essa resposta for muito intensa ou prolongada, você vai ficar doente, né? Então, a gente já sabe dos efeitos deletérios do estresse crônico. No entanto, quando você desencadeia uma resposta de alarme de estresse, você também desencadeia uma resposta de reparação e conforto. E isso é fundamental para que a gente se mantenha vivo, porque ativa mecanismos de sobrevivência a longo prazo. Então, você precisa sobreviver a longo prazo. E esses mecanismos estão associados ao sistema endocannabinoide. São mecanismos relacionados à sobrevivência a longo prazo. Tá? A gente vai falar bastante a respeito disso, mas as funções do sistema endocannabinoide, então, aqui, está relacionado principalmente à regulação, à ativação de mecanismos homeostáticos, que estão relacionados principalmente à diminuição, né, da ansiedade, ao aumento do consumo de comida, a melhora do sono da vigília, a diminuição da inflamação. Aqui a gente está vendo a diminuição da memória, na verdade, o sistema endocannabinoide, né, muitos aspectos são relacionados à diminuição da memória, principalmente memórias aversivas, né, a melhora da reserva energética, a diminuição da dor, né? Então, esses são os estímulos, isso que vai determinar, né, o que o sistema endocannabinoide vai estimular, tá? Quais são esses componentes? Nós vamos falar um pouquinho sobre esses componentes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que os componentes da cannabis faz sobre esse sistema endocannabinoide. Tá? Então, primeiro, a gente fala sobre os ligantes. O que seriam os ligantes? Seriam os endocannabinoides, são substâncias produzidas pelo corpo que vão determinar a ativação dos receptores. Então, inicialmente, a gente descobriu os chamados endocannabinoides clássicos, que são a anandamida e o 2-aracnodoil glicerol, que é o 2-AG, e
várias outras substâncias derivadas dela, derivadas do fosfolipídio de membrana, que a gente chama, que eu coloquei como endocannabinoides não clássicos, né? Que são moléculas relacionadas ao SEC, né? Ao sistema endocannabinoide, pepicães, etc. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Além, né, dos componentes, além dos ligandes, você também tem os receptores. A gente vai falar, então, que você tem os receptores clássicos, são chamados de receptor CB1 e CB2, e diferentes outros receptores, né, onde fitocannabinoides atuam, tá? Então, eu vou falar deles daqui a pouco. Além disso, dentro desses componentes, a gente tem as enzimas de síntese, que são as enzimas que vão induzir a produção, principalmente dos endocannabinoides, e enzimas de degradação, que vão inibir, né, que vão quebrar esses endocannabinoides, diminuindo a sua ação no organismo. Além disso, a gente tem transportadores de membrana, que são transportadores que tiram esses endocannabinoides da fenda sináptica e impedem a sua ação na célula. Tá? Aqui, para quem trabalha com cannabis, né, a gente já tem uma discussão a respeito do que eles chamam de endocannabinoidoma, que seria, na verdade, um sistema de endocannabinoide bem expandido, onde você envolve mais de 100 mediadores lipídicos, 20 enzimas e 20 receptores. Ou seja, existe uma grande quantidade de mediadores que vão atuar sobre o sistema endocannabinoide. Tá? Mas, para simplificar, o que a gente pode discutir hoje? A gente pode discutir que a gente tem os endocannabinoides principais, que são a anandamida e o 2-aracnodoilglicerol, que é o 2-AG, e vários outros endocannabinoides que ainda estão sendo descobertos, que a gente ainda não tem uma ideia completa sobre o seu efeito, mas que já tem resultados interessantes na literatura. Tá? Nessa figura aqui, ele mostra a ação, né, o efeito de diferentes endocannabinoides. Então, ele dividiu esses endocannabinoides de acordo com a estrutura deles, né? Então, ele colocou aqui aquele N-acetiletolamina, que são substâncias semelhantes à anandamida, né? Então, a anandamida e as substâncias semelhantes à anandamida, que estão aqui em azul, né? Então, você tem o oleil, etolamina, a palmitoil-etolamina, que é a PEA, né? Então, são substâncias que podem ser produzidas no organismo, que vão atuar, que são parecidas com a anandamida e que vão atuar em receptores parecidos também, em receptores, em praticamente os mesmos receptores, mas talvez com outro tipo de afinidade. Outro grupo seria os 2-acilgliceróis, ou seja, substâncias semelhantes ao 2-AG. Além disso, você tem outras substâncias que são os N-acelaminoácidos, que atuam em outros receptores, e os neurotransmissores acilados, que também vão atuar em receptores, em diferentes receptores do sistema endocannabinoide. Tá? O que eu posso falar a respeito da síntese do metabolismo dos endocannabinoides? Então, você tem a produção de uma substância. Essas substâncias, a anandamida e o 2-AG, são produzidos localmente sob demanda. O que significa isso? Significa que quando existe a ativação de uma célula, essa célula vai, então, produzir os endocannabinoides para modular o efeito daquele estímulo. Tá? Então, aqui eu tenho uma sinapse, né? Uma descrição de uma sinapse, a célula pré-sináptica, a célula pós-sináptica, aqui em clarinho, em creme, e aqui a gente tem a produção da anandamida, que é aquela que está aqui como AEA. Né? Então, a anandamida é produzida a partir de um substrato de fosfolipídio de membrana, que é esse NAP, sofre ação dessa NAP-fosfolipase, dando origem à anandamida. E ela é degradada pela essa enzima aqui, que é a FA, né, que degrada a anandamida. Já o 2-AG, ele é produzido a partir de fosfolipídios de membrana, outros fosfolipídios de membrana, que é esse PIP, né, e o diacilglicerol,
PIP, né, e o diacilglicerol, e vão daí sofrem a ação dessa DAGIL aqui, que é de glicerilipase, e a fosfolipase C, dando origem a 2-AG. O 2-AG, ele vai ser degradado pela essa MAG-L, né, que vai degradar o 2-AG. E tanto a anandamida quanto o 2-AG sofrem ação de transportadores de membrana que tiram eles dessa região e tiram eles, né, evitando o seu efeito na célula. Por que eu estou falando isso? Porque se você aumenta a atividade das enzimas de síntese, você melhora a atividade, o tônus endocannabinoide. Se você aumenta as enzimas de degradação, você diminui, tá? Então, só para a gente falar sobre isso, daqui a pouco a gente mostra isso com mais calma. E os receptores endocannabinoides? Então, você tem o receptor clássico, o receptor CB1 e o receptor CB2, que são os receptores que, né, o professor Michulan descobriu, né, o grupo do professor Michulan. Esses receptores aqui, a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. Eles são receptores ligados à proteína G, e eles normalmente têm uma ação modulatória. Então, na figura anterior, como a gente está mostrando aqui, essa célula aqui pré-sináptica ela é ativada e promove a ativação da célula pós-sináptica, levando à liberação da anandamida do 2-AG. E eles vão promover a inibição dessa sinapse, ou seja, vão modular a atividade dessa sinapse. Tá? A ideia principal é essa. Além desses receptores, né, o CB1 e o CB2, que a gente chama de receptores clássicos, você tem os endocannabinoides atuando em receptores chamados receptores ionotrópicos, canais, né, que são os chamados receptores de potencial transiente, que podem ser vaniloides, né? Então, você tem vários subtipos, V1, V2, V3, V4, o de ancarina aqui, que é o TRPA1 e o TRM8, que são receptores que quem já formou há muito tempo provavelmente não deve ter visto isso na faculdade. E outros receptores que também foram descobertos mais recentemente, que são os receptores ligados à proteína G órfã, que é esse GPR18, GPR55, GPR119, e os receptores ativados por proliferadores de perissoma. Né? O que isso significa? Significa que esses receptores vaniloides hoje estão muito relacionados à sensibilização, a processos de dor e inflamação. Assim como o receptor, esses GPRs também estão relacionados a processos de sensibilização, principalmente processos inflamatórios, no intestino, por exemplo, e nos órgãos periféricos. E os PPARs, né, que esses receptores ativados por perissoma, também estão relacionados com desenvolvimento, diferenciação e principalmente metabolismo. Além desses receptores, os endocannabinoides também atuam sobre receptores já conhecidos, como o receptor 5-HT1, que é o 5-HT1A, que é o receptor de serotonina, os receptores de glicina e os receptores GABA-A, né, os receptores do GABA. Né? E isso vai ser muito importante para a gente identificar os efeitos dessas substâncias no organismo. Tá? Então, o que isso significa? Significa que, se a gente olhar só para receptor CB1 e só para receptor CB2, o potencial, a importância do sistema endocannabinoide é absurda, né? Então, você tem no sistema nervoso central a ação em diferentes regiões do organismo, né? Diferentes regiões, tanto de receptor CB1 quanto receptor CB2, levando a importância para a neuroproteção, para a neurotransmissão, para apetite, ingestão de alimento, o receptor CB2 relacionado com nocicepção e assim por diante. Ou seja, só receptor CB1 e só receptor CB2 já teriam um efeito absurdo no organismo. Tá? Quando a gente fala de receptor CB1, a gente tinha uma visão clássica que o receptor CB1 estaria no sistema nervoso central e alguns órgãos periféricos, e o receptor CB2 estaria no sistema imune.
Mas isso não é verdade. Tanto o receptor CB1 quanto o receptor CB2 também estão no sistema nervoso central. O receptor CB1 está no encéfalo, nos neurônios e nas células gliais, e o receptor CB2 está principalmente em células gliais, mas também em neurônios. Então, aqui você vê nessa figura, mostrando o encéfalo de roedores, né, onde você vê a distribuição de receptor CB1 e a distribuição de receptor CB2, né? E aqui eu coloquei uma figura dessa distribuição no cérebro humano, né, para mostrar que existem regiões muito importantes, como o cerebelo, onde você tem tanto receptor CB1 como receptor CB2, aqui no córtex, no tálamo, no hipotálamo, mas você tem poucos desses receptores na região do tronco encefálico, que é a região vital, né, que vai regular a função respiratória. Então, por isso que o uso de substâncias que atuam sobre esse receptor CB1 ela é razoavelmente segura para humanos, porque você não vai produzir depressão respiratória ativando esse receptor, tá? Né? Diferente, por exemplo, do ópio, né? Do receptor opioide, onde você tem uma grande quantidade de receptores opioides aqui no tronco encefálico, por isso que você pode ter depressão respiratória com a utilização de opioides, tá? Bom, a gente está falando só do receptor CB1, né? Mas você pode imaginar a importância da distribuição de outros receptores, como os TRPs, né? Que são envolvidos com processos de dor e inflamação, que vão estar relacionados, estão distribuídos no organismo como um todo, não só no sistema nervoso, mas no sistema periférico também, tá? Então, por isso que a gente chama que esse sistema é um sistema amplamente distribuído. Aqui você tem a sinalização de receptor CB1. Então, o que o receptor CB1 faz? Ele é um receptor ligado à adenilciclase, que vai estar relacionado principalmente com a inibição da atividade neuronal. Então, ele inibe a atividade neuronal, diminuindo a estabilidade celular, estimulando a sobrevivência e, em alguns casos, promovendo morte celular, principalmente células neoplásicas. Então, aqui eu estou resumindo a ideia, né? Por isso que o receptor CB1 está relacionado a todos esses efeitos aqui, né? A plasticidade, a dor, a ansiedade, a inflamação, a memória e assim por diante, tá? As ações são razoavelmente parecidas em relação à sinalização do receptor CB2, que envolve também a adenilciclase, a inibição da adenilciclase, a estimulação da síntese de ceramida, que está relacionado à apoptose, né, de células neoplásicas, e ativação de vários mecanismos relacionados, principalmente àquela mecanismo da proteína quinase B e da QT, levando, então, a mecanismos de sobrevivência e migração celular, modulação gênica, modulação da expressão gênica, etc. Né? Então, receptor CB2, modulação imune, processos anti-inflamatórios, desenvolvimento, ação antineoplásica e metabolismo, tá? Então, como é que a gente pode atuar sobre o sistema endocannabinoide? Quais são os alvos do sistema endocannabinoide? Então, primeiro, você poderia aumentar a síntese, né? Você poderia dar uma substância agonista de receptor, né? Você podia atuar aumentando a síntese de anandamida, ou então aumentando a síntese de 2-aracnodoilglicerol, né? Do 2-AG. Você poderia atuar nesses receptores, usando substâncias que atuam sobre esses receptores agonistas, né, desses receptores, e você também poderia atuar aumentando as enzimas de síntese, reduzindo as enzimas de transporte, de transporte e degradação. Então, é isso, a gente pode aumentar a produção dos endocannabinoides, atuar usando agonistas dos receptores, diminuir o transporte e a degradação desses endocannabinoides. Vocês vão ver que o canabidiol, por exemplo, é uma substância que vai fazer praticamente tudo isso. Então, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Como é que o sistema endocannabinoide está nos animais? Ele foi identificado em quase todos os animais, desde os filogeneticamente menos evoluídos, como os cinários, até os primatas, né? Então, praticamente todos os vertebrados têm receptores endocannabinoides. Só alguns insetos não expressam o sistema endocannabinoide, tá?
E o que diferencia isso, né? Então, a distribuição em vertebrados, a distribuição de receptores dos componentes e a afinidade a ligantes são espécies específicas. Então, a gente espera, obviamente, que exista uma certa diferença de ação de uma substância de uma espécie para outra, obviamente. Tá? Então, logicamente, a cannabis vai ter efeito diferente, mais ou menos diferente de uma espécie para outra. Apesar da gente entender que os efeitos vão ser razoavelmente parecidos. Tá? Então, por exemplo, no cachorro, né? Se eu vou colocar aqui no cachorro. Então, o cachorro, no cão, você tem um aumento da densidade de receptores um pouco maior no cerebelo e no tronco encefálico que humanos. Então, esse autor, que é o Silver, acha que o efeito da ativação de receptor CB1 ele é mais intenso, mais grave em cães do que em humanos, né? Então, o cachorro vai ter um quadro de ataxia estática com a intoxicação pelo THC, porque o THC, a gente vai ver daqui a pouco, ele vai promover uma ativação principalmente do receptor CB1, né? Ele vai ter um efeito grande em receptor CB1, então isso determinaria os cães com esse quadro de ataxia estática. Então, você não tem receptor CB1 em regiões relacionadas à modulação respiratória, apesar de ter uma expressão maior no tronco, mas não em regiões relacionadas com a modulação respiratória. E, obviamente, você tem, com o envelhecimento, você tem uma menor expressão desses receptores no cérebro do cão. Isso é bem comum. E receptor CB2 você vai estar lá, já foi descoberto em folículo piloso, pele, boca, sistema nervoso, sistema periférico, né, vamos dizer, intestino, né, e esses receptores eles estão superregulados em situação de doença inflamatória, né? Então, quando você tem uma doença inflamatória, como a dermatite atópica, como a gengivite felina, né, esses receptores estão aumentados como uma forma de compensação, tá? Então, a gente tem já vários estudos mostrando essa distribuição de receptores em algumas espécies, o gato, o cavalo, um pouco a vaca, porco, mas ainda tem muita coisa para ser descoberta, tá? Então, a ideia principal é essa, gente, o que a gente chama de tônus endocannabinoide. O que significa isso? Um aumento da produção de anandamida e 2-AG levaria a uma melhor saúde, uma maior longevidade, uma vida mais feliz, enquanto que se você aumentar a recaptação e a degradação, você diminui o tônus endocannabinoide e você levaria ao envelhecimento e à doença. Essa é a ideia geral, tá? Como é que a gente atua sobre o sistema endocannabinoide? De diversas formas, mas uma das formas de atuar sobre o sistema endocannabinoide é usar fitocannabinoides, e a maior fonte de fitocannabinoides que a gente tem é a cannabis, tá? Então, a gente não tem muito tempo para discutir sobre isso hoje, mas a cannabis é uma planta que tem mais de 500 componentes, né? Desses 500 componentes, 104 componentes são o que a gente chama de canabinoides, são os fitocannabinoides. Desses fitocannabinoides, o componente mais conhecido que a gente tem é o CBD, que é o canabidiol, que está aqui em azul, né, que é um componente que tem efeitos medicinais muito importantes, que a gente vai falar daqui a pouco, mas não tem efeito psicotrópico, porque ele tem pouca ação em receptores CB1. Né? Além do CBD, você tem, então, o THC, que é a substância que tem um efeito importante, né, sobre os receptores CB1 e, consequentemente, vai ter efeitos psicotrópicos. Mas, além desses, do CBD e do THC, você tem vários outros fitocannabinoides que têm efeitos medicinais, a maioria tem efeitos medicinais muito importantes, né, e a composição desses componentes, dessa cannabis, vai determinar um efeito muito mais significativo do que a utilização de um desses fitocannabinoides sozinho. Né? É o que a gente chama de efeito comitiva ou efeito entourage. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Né? Então, é isso. Aqui a gente está mostrando a flor da cannabis.
O maior conteúdo de fitocannabinoides está nos tricomas, né? Está nas flores, desculpa, né? E na produção desses tricomas. E o que a gente tem que lembrar é que cada variedade da cannabis vai ter uma composição diferente, né, de fitocannabinoides. Então, você pode ter uma planta que tem uma concentração muito maior de THC e outra planta que tem uma concentração muito maior de CBD. Né? Então, isso vai depender da linhagem, né, da variedade que você está trabalhando. Né? Então, essas substâncias, esses diferentes tipos de fitocannabinoides, eles atuam de maneira sinérgica para um efeito medicinal. Então, a utilização de uma substância sozinha, ela tem muito menos efeito do que a utilização da substância, da planta como um todo, que não vai ter só fitocannabinoides, né? Mas também vai ter outras substâncias, como terpenos e flavonoides, que vão aumentar ainda mais o efeito da utilização da planta. Então, que é o efeito que a gente chama de efeito comitiva. Tá? Isso acontece em outras plantas também, mas na cannabis isso é muito significativo. Tá? É porque perguntaram isso ontem, então eu estou falando hoje. Então, o que é o canabidiol? Aqui eu estou mostrando o CBD, né? O CBD ele tem baixa afinidade para o receptor CB1 e CB2, então ele a gente chama de a agonista ele tem baixa afinidade por esses receptores, aqui ele colocou até como um antagonista neutro, vamos dizer assim, mas ele bloqueia a recaptação e inibe a FAR, ele inibe a degradação de anandamida. E ele vai atuar em outros receptores, como o receptor PIPAS, promovendo um efeito anti-inflamatório, na receptor de glicina, promovendo analgesia, no receptor 5-HT1, 5-HT3, determinando um efeito antidepressivo e ansiolítico, em receptores vanilóides, vão determinar o processo de diminuição da inflamação e da resposta analgésica. Ele tem ação antioxidante, todos os fitocannabinoides têm ação antioxidante, ele não é psicotrópico e, além disso, ele inibe os efeitos psicotrópicos do THC. Né? Então, tem vários efeitos antiepiléticos, ansiolítico, anti-inflamatório e analgésico, já comprovados em experimentação em ratos, né? E com vários resultados importantes em estudos clínicos em humanos. Já o THC, que é o componente psicoativo, né, da cannabis, ele é um agonista parcial de CB1 e CB2, né? Então, ele vai ter um efeito importante para analgesia, como ação antioxidante, antiepilética, mas ele tem alguns efeitos que pode aumentar a frequência cardíaca, pode aumentar os sintomas psicóticos, então ele pode induzir um quadro de ansiedade, né? Ele é antiestogênico em algumas pessoas, né? Ele estimula o apetite, muito importante isso, melhora a náusea e vômito, diminui a aprendizagem verbal, ele promove, de certa forma, um quadro de diminuição da aprendizagem verbal. Mas ele é um medicamento, ele é uma substância importante para ter resultados medicinais, porque ele melhora os resultados de CBD de alguma forma, né? Então, por exemplo, uma situação de dor, né? Você está fazendo a utilização do CBD, quando você utiliza o THC, ele vai ter um efeito melhor ainda no quadro de analgesia, tá? A toxicidade do THC, né? Então, o CBD é uma toxicidade muito pequena, muito baixa, mas o THC existe uma dose letal presumida para cachorro que é em torno de 3 gramas por quilo, ou seja, uma quantidade enorme, mas isso é uma dose presumida e não é na realidade. Tá? Então, aqui, gente, a gente está mostrando os diferentes efeitos desses fitocannabinoides, né, como analgésico, neuroprotetor, ansiolítico, antiepilético, anti-inflamatório e etc. O que eu quero mostrar para vocês agora, rapidamente, estou atrasada aqui na minha discussão, quais as evidências que a gente tem para esses efeitos em veterinária. Né? Então, primeiro, queria comentar com vocês que a segurança desses medicamentos, né, dessas substâncias é muito grande, você tem uma segurança interessante, onde você tem cães que toleram muito bem altas doses de CBD, né, com efeitos colaterais muito pequenos, muito leves, né, mas você tem um aumento da fosfatase alcalina, tá?
Já o THC, os efeitos colaterais são mais intensos, né? Onde você pode ter apatia, uma incoordenação motora, pode ter incontinência urinária, né? Mas esses efeitos podem ser diminuídos se você aumenta a dose, né? Começa com doses baixas e vai aumentando lentamente, né, a dose dessas substâncias, né? Normalmente o uso é uma administração oral a cada 12 horas, você pode mudar essa frequência de administração. Normalmente a gente começa com doses muito baixas de CBD isolado e, né, ou do extrato bruto com doses de óleos full spectrum ou broad spectrum, tá? Então é isso, a gente tem ótima tolerabilidade e é praticamente impossível você ter depressão respiratória com o uso, por exemplo, do CBD, tá? Para que serve, né? Então, os melhores resultados em humanos e em animais é para dor, né? Então, aqui a gente tem uma figura mostrando o fluxo de informação dolorosa, né? Então, a gente pode diminuir a dor aqui na informação, no início dessa informação, aqui na pele, ou você pode atuar sobre a dor aqui na medula espinhal, na sinapse entre o corno dorsal da medula espinhal, no corno dorsal da medula espinhal, que leva a informação para o encéfalo, ou no encéfalo mesmo, alterando a percepção e a integração da dor no córtex, né? Então, o que os canabinoides fazem? Eles vão reduzir a atividade neuronal e o fluxo da informação dolorosa aqui nessa sinapse do corno dorsal, vai reduzir a neuroinflamação e vai atuar através de mecanismos centrais e periféricos. Então, ele vai diminuir a inflamação na região da dor, né? na região, por exemplo, na artrose, na região na articulação, e também a percepção dessa dor no encéfalo, né? Então, a ideia principal é que a gente tem, nessa sinapse aqui do corno dorsal da medula espinhal, você tem, né, o neurônio primário, o neurônio secundário, né, o neurônio de primeira ordem, o neurônio de segunda ordem, e aqui você tem as células gliais, né, as células, né, a micróglia e o astrócito. Então, o que os endocannabinoides fazem? O receptor CB1 ele vai inibir o fluxo de informação dolorosa e vai promover uma inibição desse fluxo, ou seja, vai inibir a informação de dor, né, promovendo a analgesia, né? E ele também vai inibir a ativação microglial, diminuindo a neuroinflamação e melhorando esses aspectos relacionados à dor, né? Então, aqui você vê o THC agonista do CB1, né? O CBD ele vai atuar como agonista do TRPV1. Consequentemente, você vai ter uma resposta de dor reduzida, né? Em animais, em cães, os melhores resultados dos fitocannabinoides, né, do uso da cannabis de maneira geral, ocorre para osteoartrite em cães. Então, você já tem resultados, já tem mais ou menos 6 artigos mostrando resultados importantes do efeito do CBD, ou isolado, ou como full espectro, em diferentes tipos de formulação, para cães com osteoartrite, onde eles mostraram que você teve o alívio da dor osteoartrite e melhora da qualidade de vida de cães de companhia. Só teve esse trabalho aqui da Megia, de 1922, de 21, né, 2021, que não teve um efeito significativo, mas os outros resultados mostraram alívio da dor, né, osteoartrítica, né. Em relação à epilepsia, o que os fitocannabinoides fazem em relação à epilepsia? A gente sabe que a epilepsia em cães é muito frequente, uma condição muito frequente, em torno de 0,75% a 0,82% dos cães de atendimento primário tem esse quadro, e essa epilepsia se baseia numa hiperativação de circuitos, né, que vai levar, na verdade, um processo de citotoxicidade, morte celular, e o que eu chamo aqui de plasticidade negativa, de neuroplasticidade negativa e inflamação. Você forma circuitos aberrantes que vão determinar uma perpetuação do processo excitatório, né? E o que os endocannabinoides fazem? Então, os fitocannabinoides vão atuar como? O CB1, o receptor CB1 vai inibir a excitação, vai reduzir a liberação de cálcio, né, intracelular, através de vários mecanismos, né,
que vai também da adenosina, do GPR55 e etc., que vai aumentar os mecanismos de sobrevivência, produzindo inibição da citotoxicidade, inibição da inflamação, ação antioxidante, diminuição da atividade neuronal, resultando em diminuição das necessidades metabólicas. Consequentemente, você vai ter um cérebro, circuitos menos excitáveis e mais saudáveis, de certa forma, né? Então, o CBD tem estudos consistentes em humanos e também em animais, obviamente em ratos e camundongos, principalmente até com a indicação da Anvisa para síndromes epiléticas graves, que são as síndromes de Dravet e de Lennox-Gastaut. São síndromes epiléticas graves em humanos. Em animais, o que a gente tem? A gente tem 2 estudos. Um estudo em cães, que mostra um efeito promissor, mas não tão significativo assim, que foi o estudo de McGrath de 2019, mas o estudo de Garcia de 2022, ele já mostrou um efeito mais significativo, onde ele fez um estudo randomizado, controlado por placebo, onde ele utilizou extrato de cannabis rico em CBD e CBDA, que CBDA é a forma ácida do CBD, né, para tratamento de epilepsia refratária em cães, né, onde ele usou o tratamento convencional mais a cannabis. E eles viram, né, então, que com a utilização desse óleo, você teve uma redução no número de crises desses animais e também nos dias de crise, né? O número de dias que os animais tiveram crise foi reduzido. E não teve nenhum efeito nas concentrações plasmáticas das substâncias antiepiléticas que eles estavam usando. Então, os resultados são muito interessantes, né, porque a gente... É difícil fazer experimentação com epilepsia, né, em cachorro, porque você precisa fazer só em epilepsia refratária. Então, é bem importante esses dados. Tá? Para mim, é muito importante esse efeito. Bom, em relação à ansiedade, vou dar uma adiantada aqui, né? Você tem resultados muito importantes, como efeitos ansiolíticos, anti-estresse e anticompulsivos e antipaninolíticos do canabidiol, tá? Onde você tem aqui, né, mostrando efeitos tanto no receptor 5-HT1A, como na inibição da recaptação de anandamida e etc. Então, você está vendo vários mecanismos já conhecidos da ação do receptor CB1, do CBD sobre a ansiedade, né? Isso, o CBD, o THC pode ter efeitos ansiogênicos, tá? Então, assim, para a ansiedade, a gente não atua sobre o receptor CB1, tá? Atua sobre os outros receptores. E também você tem resultados muito interessantes para a depressão. Aí o THC pode ter efeitos interessantes também nesse caso, tá? Alguns estudos clínicos em humanos precisam ser ainda avançados, ainda precisa bastante discussão sobre isso dentro da medicina humana também, tá? Uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre a ação dos fitocannabinoides sobre o estresse. A ideia que a gente tem aqui, gente, é que o sistema endocannabinoide, ele regula as respostas de estresse. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma situação de estresse que vai induzir o aumento dos níveis de cortisol. Então, você tem uma curva aqui de cortisol que é determinada pelo estímulo de estresse, certo? E essa curva aumenta e depois ela reduz. O que se entende? Se entende que essa redução na curva, esse feedback negativo que a gente tem no eixo hipotálamo-hipófise adrenal, né, que vai determinar a liberação de cortisol, ela é determinada pelo aumento do 2-AG. Então, numa situação de estresse, você tem aqui uma ativação, um aumento, né, do 2-AG também. E esse aumento do 2-AG está relacionado com esse feedback negativo, tá? Do sistema do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então, se você continua a ter uma situação de estresse, o que vai acontecer?
o cortisol ele vai diminuir e o 2-AG vai aumentar, aumentando ainda mais o efeito protetor do 2-AG sobre o eixo hipotálamo hipófise adrenal. E aí, né, onde você vê aqui, ó, o 2-AG aumentando, né, quando você tem outra situação de estresse, e o cortisol diminuindo, ou seja, o sistema endocannabinoide participa do processo de adaptação à situação de estresse. Ele ajuda a gente a aumentar a resiliência à resposta de estresse. Isso é muito importante. Então, isso significa que ele confere proteção para praticamente tudo, né? Ele aumenta a nossa chance de sobrevivência porque ele diminui, de certa forma, a nossa resposta exagerada ao estresse. Isso é uma coisa muito importante, tá? Bom, e no envelhecimento? Então, aqui eu tentei dar uma resumida, gente, mas o envelhecimento e também as doenças neurodegenerativas, aqui a gente colocou o Alzheimer, a esclerose múltipla e o Parkinson, estão relacionados à redução do tônus endocannabinoide, né? Então, numa situação de envelhecimento, você vai ter uma regulação metabólica, você vai ter osteoporose, você vai ter inflamação e vai ter neurodegeneração. Então, no envelhecimento, você tem diminuição da função mitocondrial, diminuição da comunicação celular e aumento da neuroinflamação. E o que a gente sabe é que o sistema endocannabinoide, ele participa desses processos inibindo o envelhecimento. Então, ele aumenta a neurogênese, diminui o processo neuroinflamatório, diminui a neurodegeneração e também atua sobre o osso, né, diminuindo a osteoporose. Então, por isso que a gente fala que o uso dos fitocannabinoides é muito importante para os idosos, porque ele pode retardar o envelhecimento ruim, né, e até reverter, né, em alguns casos, né, determinados graus, essas doenças neurodegenerativas, né? Aí vocês estão entendendo a questão quando eu falo graus, né? É para entender que vai salvar um indivíduo completamente, né? Apesar da gente ter resultados muito interessantes, mas é isso. O que a gente tem em animais em relação a isso? A gente está ainda bem devagar nesse aspecto, né? Então, seria muito interessante usar cannabis para ansiedade generalizada, para ansiedade de separação, para transtorno compulsivo e agressividade em cães, né? Mas, infelizmente, a gente tem poucos dados a respeito disso, até agora. A gente já sabe que em cães você tem uma redução do comportamento agressivo em cães de abrigo, mas até agora o CBD não produziu respostas ansiolíticas significativas nos estudos feitos até agora. Só, gente, que a ideia é que você tem muita coisa sendo feita agora, nesse momento. Então, por exemplo, semana que vem já vai ter outros estudos que vão ser colocados, tá? Então, assim, o que a gente viu até o momento, a gente não teve resultado ainda significativo para isso. Muito provavelmente, daqui a algum tempo, a gente já vai ter alguma coisa relacionada com isso em cães, tá? Agora, por exemplo, em vaca, né, esse estudo que foi agora de 2022 mostrou que a suplementação com cânhamo, né, em vacas promoveu redução de marcadores de estresse e aumento do comportamento de deitar, né? Então, as vacas ficaram mais calmas, mais tranquilas com a utilização de cânhamo, que eles chamam o industrial hemp, né, que seria o cânhamo industrial, que normalmente, de certa forma, é um subproduto da indústria de cânhamo, que vai ter aí tem baixa concentração de THC e alta concentração de CBD, tá? Para finalizar, eu queria falar sobre o uso, sobre a importância do SEC, né, do sistema endocannabinoide no metabolismo. Aqui eu só estou mostrando para vocês que no hipotálamo, né, você tem mecanismos orexigênicos e mecanismos anorexigênicos, né? Então, o hipotálamo é que regula a sua vontade de comer, né?
também de beber, mas aqui eu estou falando de comer, né? Onde você tem aqui em verde mecanismos orexigênicos, ou seja, que estimulam o apetite, e em vermelho mecanismos anorexigênicos. E eu queria mostrar para vocês que o SEC está diretamente relacionado a todos os mecanismos regulatórios para ingestão de alimento, metabolismo e armazenamento de energia, né? Então, o receptor CB1 ele aumenta o consumo de energia. Então, o uso do THC aumenta o consumo, o apetite e a vontade de comer alimentos palatáveis, né? Que no caso é o açúcar, né? Que vai determinar aquela larica que você conhece, né? Porque você tem essa estimulação do receptor CB1. Por isso que o Rimonabant, ele que é um antagonista de receptor CB1, foi usado para a obesidade, para reduzir a obesidade. Você parava de ter fome, mas também você tinha uma vida miserável. Então, ele teve esses efeitos colaterais e foi proibido. Tá? Aqui no Brasil não pode ser usado, pelo que eu sei. No entanto, apesar de vários fitocannabinoides atuarem promovendo hiperfagia, né? Então aqui o THC e o THCV, eles promovem hiperfagia, o CBN promove hiperfagia, o CBD, o canabidiol, ele pode ter um efeito muito interessante para quadros de obesidade, né? Então, nesse estudo aqui que eles estão mostrando, eles mostraram que o CBD, por ele ter efeito como ter propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antitumorais e neuroprotetoras, ele pode ter um efeito importante para a obesidade, tá? Tá acabando, gente. E, para finalizar, os efeitos dos endocannabinoides no câncer, né? Então, o CBD, ele tem... os endocannabinoides têm um efeito muito importante para a indução de morte de células neoplásicas. Então, eles atuam, né, por mecanismos que a gente já conhece, promovendo a síntese de ceramida, que vai inibir, vai promover morte celular de células neoplásicas. Então, ele promove redução do crescimento da sinalização e proliferação oncogênica. Isso em estudos in vitro, né? Então, tem ação antiproliferativa, antimigratória, anti-invasiva, antiadesiva, angiogênica. Mas estudos em vivo, e principalmente estudos em humanos, ainda são limitados. Então, você tem uma probabilidade de ter resultados interessantes no futuro, mas os resultados de hoje são ainda limitados para a utilização. Opa, gente, desculpa, que caiu aqui. Estou concorrendo com os gatos aqui em casa. A utilização de fitocannabinoides para o câncer, tá? Então, é só usado como terapia coadjuvante, e efetiva para náusea e vômito da quimioterapia e para dor do câncer, mas não como atividade antineoplásica propriamente dita, tá? Até agora, nos resultados que a gente tem. Bom, e para finalizar, finalmente, o que eu quero dizer para vocês é que existe uma plausibilidade biológica muito grande para resultados fundamentais, fantásticos, para o uso da cannabis para diferentes tipos de doença em animais, mas isso não significa eficácia clínica ainda, então existe necessidade de estudos mais avançados, tá? O efeito dos fitocannabinoides vai depender do tipo celular, do local e do estado funcional do indivíduo. Então, por isso que a medicina canabinoide é uma medicina individualizada, onde você vai verificar, começando com doses muito baixas e aumentando lentamente a utilização dessas substâncias. Obviamente, porque a concentração dos produtos e dos fitocannabinoides, né, e dos terpenos, dos flavonoides, em cada formulação é muito diferente. Então, obviamente, existe necessidade de produtos de qualidade, né, onde você vai verificar a estabilidade, a ausência de resíduos tóxicos nessas formulações. Então, é muito importante que você não pense em utilizar um produto que você não sabe a procedência, muito menos prescrever um produto que você não sabe a procedência. Vamos lembrar que existem efeitos colaterais, principalmente relacionados a componentes ligados ao THC, né? Então, principalmente a produtos com THC. E existe a necessidade de pesquisas urgentes. Então, é importante, para a gente passar para a nova fase, a gente precisa de pesquisas urgentes.
Por isso que a regulamentação do uso medicinal da cannabis em humanos e também em animais é urgente. E, para finalizar, eu acredito que a gente tem muita coisa pela frente para fazer, mas a gente já tem resultados muito interessantes em que permite que produtos à base de cannabis possam ser utilizados em animais. Lógico, com uma prescrição segura. Tá bom? Muito obrigada, gente. Desculpa aí o prazo avançado. Imagina, foi maravilhoso. Muito bom mesmo. A gente que agradece, viu, Magda? Obrigada. Tem algumas perguntas já que já mandaram no chat. Você prefere que você vai rolando e lendo, ou você prefere que eu Eu acho que localize aqui você... para você? Tá, então eu vou localizar aqui, que teve uma pergunta bem no início, que inclusive quem mandou pediu para deixar registrado. Só um minutinho, então. Se há algum paper publicado sem o tratamento tradicional concomitante, ou seja, grupo controle e grupo tratado só com óleo ou extrato? Para epilepsia? A Karen não especifica a patologia aqui. Para dor, sim, Karen. Para dor você tem. Você pode fazer um placebo para osteoartrite. Você consegue fazer um animal que não está utilizando nenhum medicamento. Agora, para epilepsia, não. Né? O comitê de ética não permite que você retire o antiepilético. Né? Então, você só consegue fazer pesquisas com epilepsia para epilepsia refratária, né, com a utilização de medicamentos, do medicamento convencional. Então, é isso. Né? Eu acho que a gente vai ficar travado nesse aspecto. Né? Não sei se daqui no futuro a gente consegue fazer esse tipo de desenho que você está falando, né? Onde a gente vai utilizar animais que não estão utilizando nenhum tipo de antiepilético. Talvez no início de um diagnóstico, alguma coisa assim, né? Com crises mais espaçadas. Exatamente, para animais que tenham crises muito leves, Sim. que possam utilizar só óleo de cannabis. Aí pode ser, mas eu não sei se aqui no Brasil a gente consegue um comitê de ética que vai permitir. Que aprova. Uhum. A Camille pergunta se normalmente eu escuto falando mais em cães, mas em gatos os efeitos são parecidos? Funcionam bem? Tem muita gente que acredita que o efeito do THC é menor em gatos do que em cães, e que gatos toleram mais THC do que o CBD. Eu não vi nenhum estudo a respeito disso. Mas os resultados em gatos para segurança e toxicidade são muito parecidos que em cães. Então, os resultados anedóticos que a gente vê por aí, clinicamente, são muito parecidos. A gente tem resultados muito interessantes. Por sinal, a gente vai fazer um estudo, né? A gente está preparando um estudo na Rural com o uso de óleo rico em CBD para osteoartrite em gatos. E a gente está esperando um resultado importante sobre isso. Muito bom. Marcela pergunta se tem algum grupo de estudo sobre o assunto. Então, a gente tem a LACAN, né, a Liga Acadêmica de Cannabis Medicinal, na Universidade Rural, onde a gente faz a proposta é fazer palestras, né, encontros, divulgação, estudos internos, educação continuada, né? Então, dá uma olhada lá na LACAN, eu coloquei lá no finalzinho, que a gente está lá para unir esforços. Muito bom. Para tratamento de ansiedade, recomenda-se o óleo isolado de CBD ou o THC auxilia na melhor performance do CBD nesses casos? Isso é muito interessante. Assim, você está falando em humanos, né? Existe um perfil genético que tem algumas pessoas que são muito sensíveis à utilização de THC, da ação ansiogênica do THC. Né? Então, tem algumas pessoas que vão ter um quadro de ansiedade com THC, né? Pela ação no receptor CB1. Né? Então, até existe um teste genético para você fazer. Né? Algumas empresas nacionais que
que fazem isso já, né? Então, assim, se a gente não sabe se você vai ter um efeito ansiogênico, você não usa. Então, CBD, se você tem um quadro de ansiedade, é melhor que não se use THC. Só se você fizer um estudo genético e verificar que você não vai ter quadros de ansiedade com THC. Tá? Então, por exemplo, para cachorro, a gente não gosta de fazer um animal muito agitado, fazer uso de THC, que pode ser que aumente ainda mais o quadro. Tá? Acho que a gente vai ter que crescer bastante nessa discussão a respeito da ação do THC em cães. Né? Sim, a Juliana compartilha aqui um link sobre uma matéria colocada por uma empresa que foi feito teste em animais para uso em casos de estresse causados por viagens, mudanças, ansiedade de separação e outros. E ela, que eu acho que tem a ver com essa resposta, né? Será que não daria para pensar no uso do CBD nesses casos? Eu acho que passa por essa mesma pergunta, né? Então, qual é o link? Né? Porque, na verdade, é a Juliana que você falou. Juliana. Então, na verdade, assim, essas divulgações de empresas, elas não têm um caráter científico, né? Então, não posso dizer que eu não estou vendo ali, mas depois eu dou uma olhada. Normalmente é um desenho que não foi publicado em revistas científicas propriamente ditas, né? Mas a gente tem que olhar para ver exatamente do que você está falando, né? Eu acredito que se você possa fazer um estudo com a transporte animais, né, seria uma situação bem interessante. Mas tem que ver se foi feito placebo, quantos animais foi feito, se o resultado foi interessante mesmo. Na minha opinião, a chance de ter um resultado positivo é grande. Eu acredito que tenha resultado. Eu faria uma pesquisa dessa. A gente só não sabe o tamanho não sabe a dose que tem que ser dada, né? Eu acredito que para alterações comportamentais a dose tem que ser um pouco maior do que para as outras doenças, né? Porque o problema comportamental é muito mais difícil de avaliar, né? Vamos dizer assim. Para quem trabalha com comportamento sabe do que eu estou falando. Sim. Kelly pergunta se os receptores do sistema endocannabinoide não causam dependência química. Não tem. Você tem uma discussão sobre receptores CB1 para a criação de dependência, mas a gente não vê essa discussão em animais, né? Na verdade, a utilização do CBD, que ele inibe os efeitos psicotrópicos do THC, então ele protege o indivíduo contra os efeitos psicotrópicos. E não só a cannabis com THC, mas principalmente a cannabis com altos níveis de CBD, ela pode ser usada para redução de riscos, né, com o uso de outras drogas. Então, você introduz a cannabis para melhorar os efeitos negativos de outras drogas. Então, assim, eu não posso dizer para você especificamente qual o mecanismo que vai determinar como que o receptor CB1 vai ser alterado lá e vai causar dependência. Eu vou ficar te devendo essa, mas eu entendo que a cannabis com alto nível de CBD e também até com uma concentração razoável de THC, ela é utilizada para redução de danos para a utilização de outras drogas. Perfeito. A Aline pergunta se você sabe de algum estudo com cannabis que fala de efeitos nocivos a longo prazo. Por exemplo, maior chance de lesão hepática ou renal. Perfeito. Nossa, obrigada pela pergunta. Até agora, isso é uma pergunta fantástica, nossa. Até agora, a gente tem resultados da toxicidade em cães e gatos com estudos até 6 meses, mais ou menos, de toxicidade. E até agora não teve resultado, nenhum efeito de lesão hepática. Quando você utiliza CBD, você vai ter aumento da fosfatase alcalina. Isso, sem dúvida nenhuma, você vai ter. Mas parece que as outras enzimas hepáticas vão continuar normais e
os últimos resultados mostram que você não vai ter lesão hepática propriamente dita. Tá? A gente fica assustado, você vê uma fosfatase lá em cima, mas você não vai ter os outros resultados. Não tem nenhuma discussão sobre doença renal, nada disso. Agora, outras coisas. O que isso pode causar em animais? Como o cachorro não faz faculdade e não tem nenhum problema, um desafio cognitivo muito grande, a gente não vê problemas muito graves em cachorro e gato. Mas a utilização de cannabis em grandes quantidades, ela vai diminuir a fluência verbal, vai diminuir a cognição, vai diminuir a memória aversiva. Então, a utilização de cannabis desenfreado, principalmente o uso recreativo, ele pode ter efeitos colaterais, né, importantes, sociais, cognitivos, sim. Tá? Você acredita que os ensaios clínicos são o padrão ouro no caso de eficácia com o uso de produtos de cannabis, dado a grande variabilidade de interações e individualidades do SEC? Mas eu acredito que a gente não tem muito o que sair, né? Para que você consiga avançar na regulamentação e na credibilidade do uso de fitocannabinoides, você precisa de estudos clínicos, né? Então, não tem muito o que sair, né? A gente vai precisar de estudos clínicos randomizados com placebo negativo, sabe? Duplo cego, né? Então, você precisa controle placebo. Então, para a gente conseguir entender que o resultado é determinado a partir dos efeitos que a gente conhece com as outras drogas também, as outras substâncias também. Então, não tem muito jeito, a gente não tem como correr, tem que fazer estudo clínico mesmo. Foi o que foi feito para as outras substâncias, né? Sim, a gente segue o mesmo rito, né? Tem que ser isso. Acompanho muito a discussão na Anvisa, mas o mapa me parece muito quieto. Sabe se tem previsões de mudanças? Esse assunto é assunto para amanhã, né? Amanhã. Mas tem todo mundo trabalhado, tá? Então a gente já se antecipa aqui que mesmo que o trabalho não seja público, tem muita gente nos bastidores aí se movimentando. Mas amanhã a gente fala mais detalhadamente sobre o que cada uma das esferas e das instâncias tem feito, né? Rumo à regulamentação, inclusive o próprio conselho. Até onde a gente pode ir, de que maneira que a gente pode contribuir, né? A gente aqui em São Paulo, Magda lá no GT do Rio, enfim, acho que amanhã vai ser um momento muito oportuno para a gente desdobrar esse assunto. Muitos parabéns aqui, vários parabéns, dizendo que a aula foi incrível, que poderia durar muito mais do que 1 hora, etc. Então, tem uma pergunta aqui da Larissa, se tem literatura suficiente para uma revisão sistematizada? Estou fazendo meu TCC do SEC e aplicação na VET, e agradece pela palestra. Quem é que você falou? Larissa. Então, Larissa, você já tem alguns estudos, algumas revisões sistemáticas, né, para a veterinária. Praticamente todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa. Tá? Saiu uma revisão maravilhosa do grupo do Eric Amazonas, obviamente, né, fantástico, há pouco tempo sobre o efeito de fitocannabinoides para dor em cães, muito bom, onde levar ele discute bastante a respeito disso, então tem alguma coisa assim, tá, para você validar. A gente não tem meta-análise ainda, né, porque os estudos são ainda pequenos, poucos, mas vai acontecer em breve, tem muito grupo estudando cannabis no mundo, né, agora, então cada 6 meses sai muita coisa, tá? Há estudos recentes para dermatite atópica canina com cannabis, oral ou tópica? E agora você me pegou, que eu não lembro se é oral ou tópica, mas eu acho que é oral. Tem, sim, tem 2 estudos, tem um estudo publicado retrospectivo de dermatite atópica e retrospectivo, e um outro que fez duplo cego, sim, controle placebo, mostrando resultado interessante do uso agora eu não lembro se é só o CBD, Serrais CBD ou com THC,
mostrando resultado muito interessante para a dermatite atópica e para gengivite também em gatos. Ou seja, doenças inflamatórias. Então, assim, o foco interessante para, né, que a gente tem resultados muito interessantes em cães e gatos, que são essas doenças inflamatórias que a gente trata muito, né, em cachorro e gato, né? Então, a gengivite, estomatite, né, o complexo gengivite estomatite em gatos e a dermatite atópica parece ser um resultado muito consistente. Tá? Tem muita coisa para sair ainda, mas é uma indicação muito, muito interessante de uso. Muito bom. E devido ao tempo, pessoal, vou ler a última pergunta aqui, tá? Para a gente poder encerrar. Existe contraindicação do uso do óleo em cardiopatas? Então, você estava lá mostrando que o receptor CB1 vai promover aumento da taquicardia, mas a gente não tem, eu particularmente não vejo isso. Na verdade, o que a gente tem hoje na veterinária, tanto em humanos também, é que a gente começa com doses muito baixas, tanto independente da formulação, se é CBD isolado ou óleo broad spectrum, full spectrum, e a gente vai aumentando lentamente. Então, quando você aumenta lentamente a dose, até você chegar numa dose terapêutica razoável, você diminui a possibilidade de efeitos colaterais. Então, eu não vi nada até agora consistente com taquicardia, não. Ou alterações Ótimo. de maneira geral. Magda, querida, muitíssimo obrigada. Muitos parabéns aqui, o pessoal, todo mundo gostou demais, mas eu tinha certeza que iriam gostar, né? Não tem como. Obrigada mesmo por ter se dedicado, montado esse material que está incrível e disponibilizar para todo mundo. Então, esse material vai estar disponível também. Um bom descanso, gente. Obrigada pela participação de todos vocês. E se ficou mais alguma dúvida, Magda, se você puder compartilhar um e-mail, ou não sei se tem lá no seu material um e-mail disponível. Ah, ótimo. Então vocês acessem o e-mail, manda a pergunta lá para a professora que ela responde na medida do possível. Obrigada, viu, querida? Obrigada mesmo. Gente, só para falar que a gente se constrói junto, né? Então, a ideia é essa, construir esse conhecimento, construir uma era mais amigável, né? Olhando para o seu próprio corpo, olhando o animal como um todo, olhando uma medicina mais abrangente, mais individualizada, a gente consegue fazer isso sim, tá? Um beijo, muito obrigada, Thalita. Com certeza, eu que agradeço, gente. Boa noite, um abraço, tchau.